Fala pessoal, beleza? Você já pensou que você poderia ser sócio daquele shopping da sua cidade? Ou daquele galpão logístico na beira da rodovia? Ou mesmo numa faculdade ou de um hospital? Aqueles prédios bonitos espelhados que são escritórios corporativos? Tudo isso é possível graças aos fundos imobiliários. E no vídeo de hoje falarei o que são os fundos imobiliários, como ganhar dinheiro, as vantagens e desvantagens, como comprar, como vender e por último mostrarei os fundos imobiliários que tenho em minha carteira. E o que são fundos imobiliários? São grupos de investidores que captam dinheiro através de vendas de cotas. As cotas são vendidas e compram empreendimentos imobiliários. Essas cotas são negociadas na bolsa de valores a diferentes preços. Por isso, ela é considerada uma renda variável. Há basicamente 4 tipos de fundos imobiliários. Os fundos tijolos, que são os imóveis físicos, que são shoppings, hospitais, faculdades, galpões logísticos e lajes corporativas, entre outros. E aí nós vamos também ter os fundos de desenvolvimento. O que são os fundos de desenvolvimento? Basicamente fazem um planejamento, compram um terreno, constrói, cuida da parte de vendas e o lucro dessas vendas são distribuídos para os sócios proprietários. Nós vamos também ter os fundos de papéis, que são as LCI, letras de crédito imobiliário, e as CRIs, certificado de recebíveis imobiliários. E também tem os fundos de fundos, que são fundos que compram outros fundos imobiliários, beleza? Então praticamente são esses 4 e aqui nós vamos para a parte mais importante, como ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Nossos pais, avós, os mais velhos sempre falam que investir em imóveis é algo rentável, sustentável ao longo do tempo e de uma certa forma eles estão certos. Nós estamos falando aqui de imóveis para investimento. Então basicamente há 2 formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira e a mais comum é que a maioria dos fundos imobiliários pagam para seus cotistas um rendimento mensal proveniente de aluguéis, tá? São aluguéis do shopping, das lojas do shopping no caso, aluguéis do galpão logístico, aluguel do hospital, aluguel da faculdade. E esse aluguel é dividido entre os cotistas. É tirado uma taxa de administração, todo fundo imobiliário vai ter uma taxa de administração, porque o imóvel demanda, você precisa de fazer manutenção, reparo, reformas. O restante é dividido entre os cotistas e é pago mensalmente. Não é cobrado imposto de renda para a pessoa física. A gente chama esse rendimento de dividendos. Também há uma outra forma de você também receber dinheiro é quando o fundo ele vende um determinado imóvel. Então o fundo tinha 3 shoppings, ele vendeu um, então ele pega aquele dinheiro daquele um shopping e provavelmente ou ele vai reinvestir em outro imóvel, ou se ele não for reinvestir, ele vai dividir entre os cotistas. A segunda forma de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários é você vendendo a sua cota com lucro. Então você comprou uma cota de um shopping ou de um galpão logístico lá. Vamos pegar um exemplo, por R$100 você comprou uma cota. E aí essa cota hoje está valendo 110. Se você resolveu vender por algum motivo, esses R$10 de lucro, quando acontecer isso, tiver lucro, você tem que declarar e também pagar o imposto de 20% em cima dos R$10 que você teve de lucro. Entrar no site da Receita Federal e emitir uma DARF para pagar esses 20% em cima do lucro que você teve. Agora, como comprar ou vender essas cotas? Como eu havia dito, as cotas são vendidas na Bolsa de Valores. E a única forma de você participar dessa negociação na Bolsa é por meio de uma corretora. Essas corretoras você encontra no site da B3. Então como é que funciona basicamente? Você tem sua conta no seu banco tradicional, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo. Transfere o dinheiro do seu banco tradicional para essa corretora. Depois que você abriu a conta na corretora, transferiu o seu dinheiro do banco tradicional, do Bradesco, Itaú, para a corretora que você escolheu, você vai poder negociar, comprar esta cota no próprio site da corretora. Existe lá no site da corretora um home broker, que é uma tela que você consegue comprar e vender essas cotas. Muito importante, tem algumas corretoras que elas cobram taxas de corretagem, tá? Algumas corretoras não cobram. Sempre que vocês forem abrir conta em alguma corretora, verifique se é cobrada essa taxa de corretagem. A maioria das corretoras não cobra para abrir a conta ou manter a conta aberta lá. Outra forma também de se comprar é através das ofertas públicas. Ou seja, os fundos, eles abrem oferecendo aos seus clientes a abertura de cotas. Se você já tem as cotas compradas, você tem preferência sobre essas cotas. Você não precisa comprar as cotas uma única vez. Você pode comprar um pouco hoje, um pouco amanhã, depois, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Só que as cotas elas vão mudando de preço
conforme a demanda. Quanto mais pessoas querem comprar essas cotas, ela tende a subir. Quanto menos pessoas querem, elas tendem a cair. Ou caso haja algum problema no imóvel, existem os imóveis monoinquilino, ou seja, aqui só tem um inquilino. E aí quando o inquilino sai, geralmente cai a cota, aí isso há risco de correr. Por isso que também eu sempre falo em diversificação. Não só os fundos imobiliários, todos os tipos de investimento. Esse é um dos segredos. Eu vou deixar um vídeo aqui. Diversificação é o pulo do gato do investidor. Você pode comprar fundos imobiliários que têm diversos imóveis, tá? Geralmente eu trabalho com esses daí. A partir do momento que você comprou o fundo imobiliário, você começa uma vez por mês a receber os rendimentos, que seriam, como eu falei, os aluguéis ou a venda de algum imóvel. Esse rendimento ele cai direto na sua conta da corretora. Você pode pegar esse dinheiro e transferir para sua conta tradicional lá, para o seu Banco Bradesco, Itaú, Santander, mas nunca deixa dinheiro parado na conta da corretora. Quando você vender a sua cota, é a mesma coisa. Agora nós vamos falar das vantagens que os fundos imobiliários têm. A primeira grande vantagem é você se torna sócio proprietário de grandes empreendimentos, coisa que você, pessoa física, será difícil ou quase que impossível você conseguir. Você terá a chance de ser sócio de um galpão logístico, de um shopping center, ou melhor, de vários shopping centers, de vários galpões logísticos, de várias lajes corporativas, de hospitais, de faculdades, enfim. Outra vantagem é que geralmente os fundos imobiliários eles têm diversos imóveis. A chance de vacância diminui. A terceira vantagem é a liquidez, de você conseguir vender as cotas. Então é muito mais fácil você conseguir vender as cotas do seu fundo imobiliário do que você vender um imóvel físico, um imóvel próprio seu. A outra vantagem, você pode vender partes do imóvel. Se você comprar um imóvel seu fisicamente, você não consegue vender. Eu comprei um apartamento. Eu não consigo vender só a cozinha, só o banheiro. Nos fundos imobiliários, não. Eu consigo vender uma parte. Então, outra vantagem é a diversificação. Eu posso comprar um fundo imobiliário que ele tem mais participações em shoppings. Eu posso comprar um outro que tem mais participações em logística. Eu posso comprar outro que tem mais participações em lajes corporativas, ou seja, escritórios corporativos. E aí, se um segmento vai mal, o outro vai bem, enfim, eu consigo equilibrar isso daí. Posso com R$100 comprar uma cota de fundo de shopping, 150 comprar uma cota de fundo de logística, com mais 60, R$80 um de laje corporativa, enfim. Eu posso comprar diversos fundos imobiliários com poucos reais. Então eu posso estar participando do mercado imobiliário com muito menos capital e vou estar muito mais diversificado, e essa é uma grande vantagem. Outra vantagem, eu falo isso por experiência própria, é você não terá que cuidar da parte de administração do imóvel. Essa parte de administração do imóvel é muito chata e muito complicada. Pague o aluguel! Não vai precisar se preocupar com reforma, consertos no imóvel, com o inquilino enchendo seu saco. Tá vazando aqui o telhado. Ah, estourou a tubulação. Você não tem essa preocupação, porque você já paga um administrador, um profissional para esse tipo de situação. Então ele vai cuidar de documentação, liberação, junto à prefeitura, junto a órgãos governamentais. Então isso aí é muito interessante. Contam com profissionais da área imobiliária. A chance de eles comprarem um imóvel e ter sucesso é muito maior do que eu sozinho, Leonardo, ir lá comprar um imóvel, por exemplo. Outra vantagem é que os fundos imobiliários eles são menos voláteis em relação a outros tipos de investimentos de renda variável, por exemplo, ações. Ações, elas mudam rapidamente os preços e os fundos imobiliários tendem a ser um pouco menos voláteis. Apesar que nos últimos dias aí, devido a essa crise que teve, eles tiveram uma grande volatilidade. E uma coisa legal também é que os fundos imobiliários eles pagam constantemente, tá? Outros tipos de investimento paga de 6 meses, uma vez por ano, os dividendos. Já os fundos imobiliários, geralmente a maioria, pagam mensalmente. Então a análise de um fundo imobiliário é muito mais fácil do que a análise de uma empresa. Uma empresa, ao meu ver, tem muitas variáveis. Outra vantagem também que eu vejo que dividendos pagos mensalmente, eles são muito mais constantes em relação a outros dividendos de outros ativos. Ações, às vezes a empresa paga dividendos, tem ano que não paga, ou paga menos dividendos. Os fundos imobiliários eles são mais constantes. Claro que isso não é uma regra. Agora, vamos às desvantagens. Os fundos imobiliários eles não são cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eles também têm taxa de administração, então é importante sempre observar qual que é a taxa de administração do fundo está sendo cobrada, o risco de vacância, principalmente para os fundos que são monoinquilinos. Outra desvantagem, se for comparado a ações, as ações são muito mais fáceis
de serem negociadas na bolsa. Já os fundos imobiliários, eles demoram um pouco mais para você vender, tá? Para vender uma ação, você vende tudo num dia só. O fundo imobiliário, às vezes, dependendo da quantidade, se for um volume muito grande, um valor muito grande, você talvez não consiga executar toda a venda num dia só. Então, ele também tem taxa de custódia, emolumentos, que é a bolsa, a B3, ela cobra 0,030% e tem mais os impostos de 0,0 alguma coisa. Também alguns riscos que devem ser considerados, principalmente os fundos de desenvolvimento. Há um risco aí de comprar um terreno, o terreno não for liberado por algum órgão governamental. Há um risco de comprar achando que ia vender por X e acaba vendendo por Y. Paga um dividendo um pouco maior, mas também há esse risco. O erro da maioria dos iniciantes, que é procurar o fundo imobiliário somente pelo dividendo. Claro, o dividendo é importante, mas você tem que ver, porque às vezes esse dividendo pode haver distorções. De repente o fundo vendeu um imóvel e esse valor foi distribuído para os sócios proprietários e distorceu o dividendo. Sempre que for ver, pesquisar, se aquele valor de dividendo é constante ao longo do tempo, ver sempre o balanço, os resultados. Tem que olhar o empreendimento, ele gera caixa, ele gera resultados. E como esses resultados foram divididos ao longo do tempo. Geralmente você pega o lucro líquido, pega 95% desse valor e divide por 12 meses. Aí você vai ter uma projeção se aquilo ali vem sido constante. Tenta olhar a localização do imóvel, o tipo de imóvel, a vacância daquele imóvel. Eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição os sites do qual eu sempre pesquiso, eu vejo quais são os imóveis, os fundos, tem tudo praticamente mastigado. Um dos sites que eu utilizo muito é o Status Invest, vai estar aqui na descrição. E como combinado, vou falar aqui os meus fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ativo, tá? Ou venda de fundos imobiliários ou ações. Investir em renda variável a risco de perda de capital. Vamos lá para os meus fundos imobiliários. O primeiro é o BCFF11. Ele é um fundo de fundos que tem pago aí o dividendo de 8,41 nos últimos 12 meses. O administrador é o BTG Pactual. Ele é um tipo de gestão ativa, isso também é sempre legal vocês procurarem fundos com gestões ativas. Uma boa parte do fundo é composto por papéis, lajes corporativas, prédios, e também tem uma participação boa também em shoppings, indústrias e logística, uma pequena parte em hotel, hospital, agências bancárias. Hoje ele está sendo negociado a cota dele R$ 78,50, mas há poucos meses ele estava valendo R$ 118. O próximo fundo é o HGBS11, ele é um fundo de tijolos voltado mais para shoppings. Ele é administrado pela Hedge Investments. O seu dividendo nos últimos 12 meses foi de 7,49 ao ano. O valor da cota hoje está em R$ 213. Ele já chegou a estar valendo 301 há poucos meses. Ele não é só shopping, também tem uma participação em papéis. A maior parte dos shoppings estão em São Paulo, mas ele tem shopping no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Outro fundo que eu tenho na minha carteira é o HGLG11. É um fundo mais voltado para logísticas, para galpões logísticos. O fundo pagou um dividendo de 5,30% nos últimos 12 meses. Então aí desses três aí é o que pagou menos por enquanto. Hoje ele está cotado a R$ 159, mas chegou a 221 há poucos meses. Ele é administrado pela Credit Suisse, tem uma gestão ativa. Ele conta com imóveis logísticos, a maioria em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. No seu portfólio, a maior parte dos imóveis são imóveis industriais e logísticos, mas também tem shoppings, lajes corporativas e papéis. Tenho também o KINE, o código KNRI11. Geralmente eu falo mais pelos códigos. O KINE ele é considerado híbrido, ou seja, ele tem várias composições dentro do seu fundo. Então ele tem tijolos, tem papéis. Seu último dividendo foi 5,32 nos últimos 12 meses. Hoje ele está cotado a R$ 153. Chegou a valer R$ 199 alguns meses atrás. Boa parte dos imóveis do fundo estão em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E por fim, o Max Renda, o MXRF11, é um fundo aí híbrido, também com diversas composições no seu portfólio. Ele chegou a estar valendo a R$ 14 e alguma coisa há alguns meses. Hoje ele está na casa dos R$ 10,20. É um dos fundos que mais pagam dividendos. Nos últimos 12 meses ele tem pago aí de dividendo R$
9,72%. O Max, ele é administrado BTG também, BTG Pactual. Opa, tem alguém aqui atrás de mim? E aí, galera, beleza? Eu tô falando e hoje você tá mais um vídeo no canal Lé Investidor. E, galera, uma coisa que vocês não podem esquecer. Seguem o meu canal, porque agora estamos com uma série com mod muito da hora. Então já deixa bastante gostei nesse vídeo, em outro vídeo, e segue o meu canal e se inscreve no meu canal e no canal do Investidor. Valeu, Vini, então, obrigado. Falou! Falou, Vini, brigadão, gente. Fala aí. O Vini lembrou uma coisa muito importante. Deixe um like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações. E ative o sininho de notificações. Obrigado, Vini. Um abraço. Então, o BTG Pactual, o fundo ele tem boa parte em papéis, outra boa parte fundos de desenvolvimentos, uma parte um pouco menor são as lajes corporativas. Por isso que também você vê que o dividendo, como eu falei no começo lá, é um pouco mais alto. Por quê? Por conta que ele tem uma boa participação em fundo de desenvolvimento, que é um pouco mais de risco. Mas essa é a diversificação da minha carteira de fundos imobiliários, representa 35% do que eu destino para investimentos em renda variável. Boa parte dos meus investimentos estão em renda fixa, os outros 65% que eu destinei para renda variável estão em ações e os 35% estão em fundos imobiliários, do qual eu tenho um rendimento mensal. Por hoje é só. Deixe no comentário o que vocês acharam, se tem alguma dúvida com relação a fundos imobiliários, se vocês têm na sua carteira ou não, e estamos aí para ajudar, para responder. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom.